aulas que o custo de produção de um molde é extremamente alto, tá? Então, e se por um acaso o molde for construído errado, obrigatoriamente a peça vai sair errada. Então, existe todo um trabalho, todo um processo para você produzir ou fazer um molde, tá? Então, vou de novo utilizar por base o livro. Coloquei. Será que eu saí? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Entrando no cigarro. Deixa eu trazer isso para cá. E começar. Então, no cigarro, eu coloquei uma série de material, tá? Ou de materiais. Acho que o de extrusão já tinha colocado, tá? Mas aqui tá o de injeção e de termoformagem. Esse é mais um material para vocês terem com vocês, dependendo da necessidade. É só por uma questão de informação a mais. Na próxima semana, eu devo avisar como danado vai ser a avaliação. Imagino eu que deva ser feito em duplas, tá? Mas ainda não defini ainda como danado seria, tá? Mas a princípio seria um trabalho em dupla. E a coisa legal que tem, eu fico muito feliz, é que em tese a gente já viu o livro quase capa a capa. Vejam que coisa legal. Um bocado de coisa para vocês estudarem, para lerem. Coisa muito boa. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Falar um pouquinho sobre a questão dos moldes, tá? Opa. Desaparecer com isso. Pronto. Aqui. Então, o molde vai estar. A gente tem a injetora. Desenho bonito. Aqui o funil. E fica a parte da injetora. E aqui vai ficar a parte do molde. Tá aqui o bico de injeção. E aqui a parte do molde. E aqui a parte do fechamento. Então, o material vai ser injetado aqui dentro. Então, todo esse material aqui vai se trabalhar com elevadas pressões. Então, esse molde tem que suportar essas pressões. Por isso aqui, no desenhozinho que tem no livro, nós temos aqui placas de fixação, tá? E nos dois lados do sistema de fechamento. Então, o que danado vai acontecer com essas placas aqui? O que danado delas vão servir? Elas vão servir para fixar toda a estrutura do molde. Essas placas aqui, vamos supor que sejam, vamos dizer que elas funcionam meio como placas padrões. Então, elas vão ter furos e pinos que vai ser utilizado como padrão para qualquer molde que vá ser feito para ser utilizado naquela determinada injetora. Porque com esse padrão, a gente vai definir no projeto do molde onde serão feitas as fixações. Tá? Então, aqui tem a placa de porta-cavidade, que é efetivamente onde vai ser colocado o molde, e aqui os espaçadores, e aqui a placa de expulsão, que vai jogar a peça para fora. Então, o molde em si é composto por esse negocinho todo aqui, tá? Ou por essas partes. E aí se deve ter uma série de cuidados na hora do procedimento de se fazer esses moldes, tá?
Então, o livro... Aqui ele vai falar do lado fixo da peça, tá? Que vai ter uma placa que vai ser fixa e vai ter outra que vai ser móvel, tá? Então, determina aí esses lados. Quero chegar nesse... Aqui os tipos de molde, tá? Molde de 2 placas, de 3 placas, e aí vai. Molde de injeção com câmara quente. Esse com câmara quente, basicamente o plástico fica sempre aquecido nessa câmara e pronto para ser injetado. E aqui vem, ou começa as brincadeiras, tá? Primeira coisa, os canais de injeção. Então, basicamente, os canais de injeção vão ser por onde o material vai entrar e vai ser distribuído para dentro do molde, ou para dentro das cavidades. Então, ó, isso daqui é chamado de bucha de injeção, que é o ponto onde sai diretamente do bico da injetora. E aqui vem os canais de injeção, que vai colocar o material dentro das cavidades para produzir a peça. E aqui, detalhes, tá? Basicamente, durante o projeto, isso aqui vai ser cortado, tá? Então, deve-se ter alguma... Ou é inclinado ou é direto, tá? A ligação aqui do ponto de injeção com o canal de injeção deve ser feito de tal forma que você consiga retirar isso a peça com facilidade, tá? Senão, se você fizer isso e der trabalho, então o operador que vai estar fazendo esse serviço de destacar a peça do ramo de injeção vai ter muito mais trabalho, tá? Então, se faz aí uma forma disso aqui soltar com uma certa facilidade e evitando que deixe algum tipo de ranhura. E aqui, nesse ponto de injeção, a gente vai ter um negócio, deixa eu ver se é já aqui na próxima página. Cadê? São aqui os tipos de canais que podem ter, tá? E aqui a gente vai ter as linhas de fluxo dentro da peça que está sendo injetada, tá? Então, se a gente injeta o material numa extremidade, então o plástico ele vai meio que se movimentando como se fosse uma onda, até chegar a um ponto que vai ficar praticamente como se fossem linhas paralelas. Tá? Isso aqui é fluxo de injeção. Então aqui nós temos as linhas que estão do plástico dentro da peça. Então nesse caso aqui, a injeção é feita por esse lado. Nesse outro caso aqui, nós temos 2 pontos de injeção. Onde é que a gente normalmente utiliza esses 2 pontos de injeção? Esses 2 pontos de injeção são normalmente utilizados em peças muito grandes, tá? Então, normalmente se usa 2 injetoras para injetar o material dentro do molde. Então, isso aqui, por exemplo, feito nesse caso aqui. Espera aí. Minha. É o processo de injeção de um para-choque, tá? Então, um para-choque de carro é uma peça relativamente muito grande. Se você for injetar normalmente só com a injetora, você tem que ter uma demora muito grande, porque o material, vamos supor que isso aqui seja o para-choque, sacanagem a cor. Vamos supor que isso aqui seja o para-choque, tá? Então, se você injeta aqui, o material tem que ser tão fluido que ele vai... Ou seja, tem que ser tão fluido que ele tem que ser muito quente. E o molde tem que ser aquecido para conseguir que ele percorra todo o percurso, tá? Então, se for só com injeção, então tem que trabalhar com a temperatura mais alta e deixar o molde aquecido para fazer com que o material consiga preencher toda a cavidade do molde.
e trabalhar com elevadas pressões. Então, para se evitar isso, pode-se utilizar duas injetoras, que aí a gente coloca o material sendo injetado de um lado e o material sendo injetado do outro. Então, eu dividiria esse percurso que teria esse próprio material percorrer. Entretanto, contudo, se isso não for muito bem feito, na metade da peça, ou quando os dois fluxos se encontrarem, a gente pode ter uma fragilidade do material. Tá? Então, aqui pode se chamar uma linha de solda, e aqui pode servir de fragilidade do material. Tá? Então, o projeto tem que ser muito bem feito. Nesse caso específico aqui, aparentemente o que dá para ver é uma única injetora aqui, desse lado, tá? Mas eu não sei se tem mais nenhuma outra lá pelo outro lado, tá? Só dá para ver por esse ângulo. Então, não sei lhe dizer especificamente nesse caso. Mas aqui é a injeção de um para-choque de automóvel. Então, isso aqui é um exemplo. Por ser uma peça muito grande, vejam o tamanho do aparato para fechamento do molde, tá? Então, é uma coisa gigantesca. Então, nesse tipo de processo aí, pode-se ter duas injetoras trabalhando em conjunto, tá? Tendo duas injetoras, ou mais de, você pode ter diferentes pontos de injeção, e aí cria esse fluxo dentro do material. Se a injeção for feita somente no centro da peça, o fluxo seria mais ou menos isso. E o que danado afeta esse fluxo, tá? Existe todo um estudo das propriedades mecânicas baseado na questão dessa orientação do fluxo. Então, quando o fluxo está orientado em um determinado sentido, há uma tendência que a resistência mecânica seja maior nessa direção e menor nas outras, tá? Então, é esse fluxo do plástico dentro do molde define o comportamento mecânico da peça, tá? Por exemplo, isso aqui a gente pode dizer que é orientado, e no caso de uma sacolinha plástica, o fluxo é bioorientado, então muda as propriedades mecânicas, tá? Então ele passa a ter propriedades mecânicas relativamente boas em duas direções, tá? Então tudo isso aqui tem uma série de estudos relacionando as propriedades mecânicas. Quando a gente for falar de matéria de compósitos poliméricos, aí a gente vai ver o quão é importante essa questão de orientação quando a gente fala de propriedades mecânicas. Parando aqui. Então tá aí o fluxo. Aqui o que eu tinha falado, tá? As formas como são feitos os canais de injeção. Tá? Então tem injeção direta. A capilar, que fica aqui um pequeno pedacinho que só faz quebrar. A injeção em anel, tá? Basicamente quando vai se fazer uma peça, digamos, arredondada. Aqui em leque. Leque só pelo fato de que, como é contínuo esse negócio, então o fluxo ele sai mais ou menos dessa forma aqui, como se fosse um leque se abrindo. Tá? Aqui injeção tipo submarina e aqui tipo unha de gato, tá? Cadê? Limpar. Descendo para cá. Aí o que a gente tinha falado dos para-choques. E aqui é a questão de temperatura do molde, tá? Tudo isso aqui vai estar relacionado com a questão da fluidez. Cadê? Riscar. Fluidez.
Então, basicamente, o que danado vinha a ser fluidez. Então, se você pegar aqui, sei lá, mel de rapadura e água. Então, se a gente pegar a mesma quantidade de mel e a mesma quantidade de água, colocarmos dentro de um copo e a gente virar, derramar esse copo, a água vai fluir de forma, digamos, bem mais rápida do que o mel de rapadura. Basicamente, isso aqui devido à fluidez. Então, a fluidez dos materiais poliméricos, termoplásticos, ela está intimamente ligada à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais fluido vai ser o material polimérico. Então, vamos lá. Então, se a gente tem um molde ou tem uma peça cheia de reentrâncias, cheias de detalhes, tudo pequenininho, qual é a nossa ideia? Fazer com que o material polimérico seja o mais fluido possível para ocupar todas as cavidades. Certo? Certo. Beleza. Joguei a temperatura lá para cima. Temperatura bem alta. Aí tem um pequeno problema. Basicamente, o que vai acontecer? Vocês estão no chão de fábrica. O que é que vocês querem tomar? Estão no chão de fábrica tomando conta de uma linha de produção. O que é que uma linha de produção tem que fazer? Produzir. De preferência com a máxima qualidade possível no menor tempo permitido. Tá? Essa é a ideia. Eu adorava na época que era chefe de produção, que no final das contas, no final do mês, você só é um número. Se você bateu sua meta, ótimo. Se não bateu, você é a pior pessoa do mundo. Umas duas vezes o gerente industrial chegou para mim dizendo que eu ia levar a fábrica à falência por não conseguir bater minhas metas. Aí eu sempre tinha uma desculpa que era o problema, porque a questão de errar é humano, colocar a culpa no outro é mais humano ainda. Aí meu negócio é que o forno vivia, que o setor que eu trabalhava tinha um forno. Aí o forno, dia sim e dia também, dava problema. Aí minha desculpa era jogar a culpa no forno. Mas águas passadas. Então vamos lá. No processo de injeção, a maior parte do tempo que se perde não, que se utiliza no processo de injeção é a etapa de resfriamento. Ou seja, é o tempo que o material fica confinado dentro do molde. Então, se a gente joga uma temperatura muito alta, o que é que vai acontecer com esse tempo de resfriamento? Vai aumentar. Se o tempo de resfriamento aumenta, meu ciclo de injeção, que começa no fechamento do molde e termina com a extração da peça, também vai aumentar. Se meu ciclo de injeção aumenta, meu tempo aumenta, consequentemente, minha produção baixa. Tá? Então, o molde deve ser pensado para um produto específico e para um polímero com fluidez já determinada. Porque aí a gente já tem os parâmetros que podem ser utilizados para essa fluidez. Eventualmente, para não dizer quase sempre, principalmente se a gente vai lá e muda de fornecedor de matéria-prima, isso aqui quando vem, você está tudo, sua máquina está toda setada para um determinado fabricante, para um determinado polímero. Trocou de fabricante, porque obviamente os chineses conseguem fazer tudo mais barato, então trocou-se, vem, e aí você tem que setar todos os pontos de novo, tá? E aí
entre essa questão de controle de temperatura do molde, tá? Então, a gente pode trabalhar com molde aquecido, pode trabalhar com um resfriamento muito brusco do molde, e aí se você tiver um resfriamento muito rápido, pode ocasionar defeitos na peça que vão desde empenamento até falhas na estéticas, tá? A peça fica com um brilho meio mais excessivo, tá? Então, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração. Aqui mais para frente, aqui está o detalhe do sistema de resfriamento, tá? Então, basicamente, a água vem para um lado, sai pelo outro, tá? Então, chega a água fria, retirando calor, e sai a água quente, tá? Então, aqui você tem uma parte, a volta, passando, a volta, tá? Então, tem um circuito fechado. Então, basicamente, o controle de temperatura ou a retirada de calor é feita por água, pode ser feita por óleo, tá? Se for trabalhar com temperaturas, por exemplo, resfriamento, que o molde tem que estar a 100 graus, então o sistema de refrigeração tem que ser pressurizado, tá? Então, tem uma série de detalhes. O mais simples é basicamente passar água gelada pelo molde, tá? Mas aí todos esses canais de resfriamento, tudo é feito no projeto do molde. Queria tirar isso. Aí aqui tem falando sobre, dando mais informações sobre a questão do resfriamento do molde. E aqui tem algumas temperaturas de referência para alguns tipos de polímeros. Tá? Então, vamos pegar aqui um polímero comum, normalmente utilizado para fazer garrafinhas plásticas. Então, se a gente pegar aqui o polipropileno, tá bem aqui. Então, a temperatura de processamento vai aí de 220 a 295. E a temperatura do molde está entre 15 e 45 graus. Tá? Então, essa temperatura aqui, a gente consegue isso com resfriamento com água sem muito problema. Tá? E aqui as pressões de injeção, que vai de 800 a 1.500 bar, e a pressão de recalque de 500 a 1.100, e a contrapressão de 60 a 90 bar. Tá? Tudo isso aqui em cor de rosa, para combinar com isso aqui, são parâmetros da injeção. Tá? Isso aqui você coloca esses valores aqui na injetora. Tá? Então, isso aqui são setados a depender do tipo de peça e do que se está produzindo. Aqui só mostrando um dos defeitos que pode acontecer, tá? Aqui, basicamente, tem aqui a geometria, tá aqui a parte fria e aqui a parte quente. Então, você tem a parte fria, aí isso vale para qualquer material, essa parte fria aqui e aqui a parte quente. Então, consequentemente, se essa parte aqui está mais fria, ela vai retirar calor. À medida que ela começa a retirar calor, você começa a ter contração do material. Então, eventualmente, você pode ter um empenamento na peça, que eu resfriei um lado mais rápido do que o outro. Então, retirei calor, o material plástico, ele expande quando está sendo aquecido, tá? Então, ou seja, quando ele está quente, ele tem um volume bem maior do que quando ele está frio. Então, essa retração é muito grande e pode acontecer esse empenamento. Da mesma forma que durante o projeto do molde, é necessário se ter cuidado com isso, tá? Então, a peça quente, ela tem um determinado volume.
quando ela esfria, o volume é menor. Então, se esse volume é menor, na hora de se fazer o molde, já deve se prever essa contração. Por quê? Se isso for uma peça que vai se encaixar em uma coisa maior, por exemplo, vou fazer um para-choque de um carro. Então, esse para-choque do carro vai ter que ser fixado na carcaça do carro. Então, se por um acaso a peça sair maior do que os locais de fixação, eu vou ter um problema. Tá? Então, essa questão de se fazer, se estudar o quanto de contração vai ter, é extremamente importante na hora do projeto do molde. Então, vai descendo aqui. Aqui só falando da questão da distribuição do fluido de resfriamento. E aí pode ser feito também com resfriamento a óleo, tá? O resfriamento a óleo não é tão eficiente quanto o da água, só que é o mais indicado quando se tem temperaturas muito altas, ou se necessita trabalhar com temperaturas acima de 100 graus Celsius, porque aí a água obrigatoriamente tem que estar pressurizada, porque senão ela se transforma em vapor. E em se transformando em vapor, a troca de calor não é tão eficiente quanto ela no estado líquido. Cadê? Aqui, basicamente, dentro do fluido, dentro do sistema de resfriamento. Vocês já estudaram fenômenos de transporte? Não, né? Se forem estudar fenômenos de transporte, vocês vão ver que existe um fluxo laminar e um fluxo turbulento. Para troca de calor, é melhor que o fluxo seja turbulento, tá? Isso aqui tem uma série de equações que se estuda para ver todos esses estudozinhos aqui, inclusive pelo fato de que isso aqui também é estudado em reologia, tá? Basicamente, se nós temos a parede de um tubo, então o fluido que está em contato com esse tubo tem mais atrito, tendo mais atrito, consequentemente, o fluxo dele é mais lento do que o fluxo do material que está passando pelo centro, tá? Então tem uma série de formulazinhas matemáticas para estudar esse negócio bem legal. E aí tem também a questão dos fluidos, tá? Que a gente tem fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Os newtonianos são mais simples de estudar e os não newtonianos não. Mas basicamente, se tiver um fluxo turbulento, tem uma melhora na retirada de temperatura de um molde. Mais sistemas de resfriamento. E vamos agora ver como danado é esse negócio. Okay? Então é isso aqui. Deixa eu tirar a musiquinha. Se bem que vou deixar a musiquinha. Isso aqui é um projeto do molde, tá? Então, basicamente, a depender do tamanho da injetora, pode ser talvez a parte mais cara que inclusive a parte de injeção propriamente dita. Então, existe uma série de softwares que são utilizados para fazer moldes, tá? Ou fazer projeto de moldes. O mais famoso tem o Mold Flow, que aí você faz o projeto e simula até a parte de injeção, onde você vai colocar os canais os canais para retirada de refrigeração, onde vai colocar o bico de injeção, como é que vai ser os ramais e tudo isso aí a gente consegue ver através do plástico que a gente utiliza. A gente consegue ver como é que vai ser a retração, esse negócio todo. Então tem toda uma questão de softwares que serve para fazer
esse tipo de projeto, tá? Então aqui o cara vai fazer do início da questão do projeto, tá? Imagino eu que seja chinês, alguma coisa do gênero, até a produção da peça, tá? Então começa aí com a ideia do projeto do molde. Então, basicamente, a peça que vai ser produzida é esse trocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui. Então, esse molde vai produzir esses 4 ganchinhos. Aí o desenhozinho das cavidades. Então, aqui é a forma como o programa, então vem, ó, descer o material e o material está preenchendo o molde, tá? Aqui está a escala em segundos, tá? Então aqui vai sendo quanto mais azulzinho, mais rápido, e aqui o tempo que vai demorar. Lembrando que quanto mais demorado, então o plástico foi injetado e à medida que ele vai andando, ele vai resfriando. Então a temperatura também vai diminuindo. E aqui a parte de usinagem do molde, tá? Aí vai depender do tipo de ou da força que vai ser utilizada, da pressão que vai ser utilizada para se produzir um molde. Então, se for peças pequenininhas, se trabalha com pressão relativamente baixa. E aí, a depender da pressão, se utiliza metal A, metal B, metal C para poder fazer o molde. Lembrando que o molde, como ele vai suportar uma pressão relativamente grande, ele tem que ter uma superfície extremamente resistente para não se desgastar, ou seja, para ter uma durabilidade muito grande, ter uma vida útil muito grande. Por quê? Em qualquer defeito que haja no molde, esse defeito será transmitido para a peça. Por isso, aí se tratando com carinho a peça. Isso aqui é um tipo de torno chamado CNC, tá? Tá aqui tá fazendo um processo de fresamento. Isso aqui é uma fresa, tá retirando parte do material. Isso aqui continua no CNC, só que mudou a ferramenta, tá? Naquele lá que vocês viram, a ferramenta era um pouco maior, aqui a ferramenta já é um pouquinho menor. Fresamento de novo, tá? A outra parte do molde. Isso tudo está sendo jogado aqui, isso aqui é um fluido de refrigeração, tá? A gente chama de fluido refrigerante para diminuir o calor aqui na fresa. Basicamente, isso aqui está jogando porque a fresa esquenta, se ela está esquentando com o passar do tempo, termina perdendo resistência, pode se quebrar. Então, você joga esse fluido para manter a temperatura da ferramenta um pouco mais baixa e ela continuar trabalhando sem muito problema. Então, olha, abriu lá os canais de injeção em uma cavidade do molde, tá? Lembrando, como o molde é em 2 pedaços, então a parte vai estar aqui e a outra parte vai estar na outra peça.
Aqui é fazendo o processo de eletroerosão, tá? E basicamente você usa corrente elétrica para fazer esses detalhes mais finos. Mais eletroerosão aí. Então tá aí as duas metades do molde. E aqui a tolerância que o cara diz que usa, tá? 0,0025 milímetros. Pelo processo aqui de eletroerosão. Aí vai o detalhe de você conseguir tirar qualquer tipo de falhazinha que tiver no material. Ele deve estar completamente isento, por isso vai para a parte de polimento. Tá? E aí, vejam só, tá? É aquele trocinho pequenininho, são aquelas coisinhas, aqueles ganchinhos, e atentem para o detalhe da estrutura utilizada para fazer aquelas pecinhas pequenininhas. Então, imaginem só, se isso tudo é só para aquelas pecinhas pequenininhas, imaginem para uma peça bem maior do que aqueles ganchos. Então, essas guias aqui é padrão de acordo com as placas fixas que tem na injetora. Traz de novo. Aqui, esses furinhos aqui é para os pinos extratores, tá? Então, basicamente, isso aqui vai ficar no fundo. Então, quando o molde se abrir, desses espaços aqui, desses buracos, vão sair os pinos extratores e vão empurrar a peça para fora. Desse outro lado aqui é a entrada do material, tá? Aqui vai ser colocado o bico de injeção. Aí só as cavidades do molde propriamente dita. A fratura acontece na mão. Mais amor. Basicamente, tá, essa barra aqui é de alumínio, tá? Então, basicamente, tá batendo com a barra de alumínio, porque o alumínio tem uma dureza menor do que o aço que foi feito, o molde. Então, na hora de bater, você amassa o alumínio e o aço fica intacto. Agora vai a fixação disso daí. Aí todas as peças do molde. E agora a montagem do molde.
Aqui, ó. Tudo isso aqui são os pinos extratores, ó. Toda essa parte aqui são os pinos que vão empurrar a peça para o lado de fora. Molde montado. E o molde sendo utilizado. Aí com todo aquele trabalho de projeto, para fazer essas pecinhas aí. Então toda aquela mão de obra produziu esse ganchinho. Tá? Para cá. Opa. É isso. E aqui, para a gente encerrar por hoje, nós temos só umas informações a mais sobre os polímeros que são utilizados no processo de injeção. Tá? Então, aqui, só para exemplificar logo aqui no início, nós temos aqui polímeros semicristalinos e polímeros amorfos. Basicamente, o que danado vai acontecer, o que danado é um, o que danado é outro, tá? O semicristalino, ele vai ser semi-organizado. E o amorfo, ele vai ser quase que completamente desorganizado. E o que danado isso tem por característica, tá? Então, normalmente, os semicristalinos, esses daqui, eles tendem a ser opacos. Já os amorfos, eles tendem a ser transparentes. Burro. Vou achar isso aqui. Então, o que danado vai acontecer, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a régua é feita de poliestireno. O poliestireno é amorfo. Então, a régua, ela é transparente. Por outro lado, se você pegar um pote de margarina, ela é feita de polipropileno. O polipropileno é semicristalino, tá? Então, ele é opaco. Então, você tem características, digamos assim, de passagem de luz, e tem características físicas também, tá? Então, normalmente os materiais semicristalinos vão suportar mais esforços do que os materiais amorfos, tá? Os amorfos tendem a ser mais frágeis, tá? E tem uma série de propriedades envolvendo esses dois materiais. Além disso, ainda tem uma outra classificação que são os homopolímeros e os copolímeros. Os homopolímeros é quando são feitos de um único elemento, tá? Então, por exemplo, o polipropileno. O exemplo não é muito bom porque ele tanto pode ser homo como pode ser copolímero, mas vamos pegar o polipropileno homopolímero, tá? Então, só quer dizer que ele é feito com esse carinha aqui. Então, ele é feito só com
a base dele é o propileno. Tá? Então, é só propileno para lá, só utilizado ele. Já os copolímeros, aí usa dois elementos diferentes. Por exemplo, o PET é um copolímero, tá? Então, tem dois monômeros que vão dar origem a ele. E aí tem características específicas ou pode ser utilizados para uma série de aplicações, tá? Se eu tenho um homopolímero, em tese não, vou ter materiais com CCM cristalinos. Os copolímeros, maior parte das vezes, são ou tendem a ser amorfos, tá? Mas é só informação a mais aí. E aqui só para... Isso aqui são os polímeros que são utilizados basicamente os mais comumente utilizados, tá? Então aqui embaixo o livro chama aqui de termoplásticos standard, que se você quiser também pode chamar de commodity, que são os plásticos que são mais utilizados para fazer outros tipos de elementos, tá? Então você do dia a dia, principalmente na parte de embalagens, tá? Então nós temos o polietileno de baixa densidade, o polietileno baixa densidade, alta densidade. Isso aqui é... Isso aqui eu vou ficar devendo. Quero falar um negócio, mas eu acho que não tenho certeza. Daqui a pouco eu me lembro. Polipropileno. Aí vem aqui POM, PA6, PA66, que isso aqui são poliésteres. Aí vai subindo, tá? Então, isso aqui são termoplásticos de engenharia. Esses termoplásticos de engenharia basicamente são utilizados em aplicações onde se tem um, uma tendência maior de esforços, tá? E tem os termoplásticos de alto desempenho, tá? Que é basicamente polietilcetona. Então, são esse PEC aqui. Então, são plásticos, são termoplásticos que vão suportar uma alta resistência mecânica. E aqui, sobe aqui o preço e o desempenho, tá? Quanto melhor o plástico, consequentemente, maior o preço e melhor o desempenho. E aqui, o volume de produção caindo, tá? Desse outro lado de cá. O danado é utilizado em volume de produção, tá? Então, aqui seria basicamente essa parte aqui, os mais comuns, utilizados aqui como o padrão, tá? Como standard, que é o PolPP, PE, ABS, poliestireno, isso aqui é o RIPS, esse aqui é o poliestireno de alto impacto, que é o poliestireno cristal que nós usamos normalmente, aqui o PVC. E aqui nós temos os de engenharia, PC também, que aqui é o querido policarbonato, tá? E aqui o PET, são elementos que são utilizados corriqueiramente. Então tem aqui os plásticos, tá? Que é o poliestireno, homopolímero, PS cristal, tá? Mesmo sendo, tinha falado lá no início, mesmo sendo um homopolímero, ele é amorfo por causa do anel benzeno. Aí tem as características de processamento, e o poliestireno ele tem um pequeno problema que ele é extremamente higroscópico, então ele absorve água, absorve umidade, então por isso que tem que passar um tempo de secagem. Tá? Então o livro fala aí de alguns aqui copolímeros, tá? Tendo o estireno como base. O estireno é um anelzinho lá, vocês devem ter estudado lá em química orgânica, tá? Então, resistência ao impacto, transparente, aí vai. Então, basicamente, por exemplo, toda essa carcaça que é feita utilizada em computador, ela é feita de ABS, feito com esse carinha aqui. Então, de teclado, ó, passando por a estrutura, então é feita por esse plástico. E aí vai, tá? Aí tem uma série
plásticos. Então, PVC, que é muito utilizado, muito, 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 muito mesmo, tá? Então, vai desde tubos e conexões, passando por... Eu não sei como é que chama aquela parte de cima da sandália havaiana, não, tá? Ou de qualquer sandália. Mas aquela correiazinha daqui, sandálias havaianas, aqui dali é PVC também. Tá aí uma outra vantagem do PVC é que ele suporta muito isso aqui, ó. Pigmentos ou cargas. Quando a gente for falar de materiais compostos, a gente vai falar um pouquinho dessa, danado vinha a ser essas cargas, tá? Então é muito, muito utilizado. E aí vai. Acetato de celulose. Tem uma. PMMA, que é o metacrilato de metila. Tem plástico para tudo que vocês imaginarem, tá? Tá? Vai ter uma infinidade. Alguma pergunta? Algum questionamento? Então é o seguinte. Próxima semana, a gente vê termoformagem e encerramos esse ciclo de materiais poliméricos termoplásticos, tá? Aí vamos fazer o trabalho, provavelmente em dupla, tá? Vou decidir essa semana. Aí na próxima semana já lanço o trabalhozinho para vocês. E na semana seguinte, a gente começa a estudar como se fazer peças com materiais termofixos. Deixa eu parar aqui.